para participarmos juntos nesse estudo interativo, mais dessa obra de Emmanuel, Ceifa de Luz, onde hoje vamos trazer um tema que é muito atinente ao nosso cotidiano, ao nosso dia, que é justamente o mundo afetivo. Não é isso, Maria Luz? Então, vamos à obra. Então, convidamos a todos para que estejamos juntos nesse entendimento, não é? E Emmanuel, ele vai pegar uma parte do Evangelho de João, 1 João, capítulo 4, versículo 11, onde diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos amar uns aos outros. E aí nós pensamos, né, nessa frase tão intensa, nos trazendo a reflexão das emoções de amor de uns para com os outros, compreendendo que Deus nos ama de tal maneira, né, que nós também devemos amar uns aos outros. E Jesus, né, Mary, ele fala que Deus, né, é esse amor em essência, essa essência é o universo. E está lá em João, salvo me engano em João, dizendo que nós somos imagem e semelhança do Pai. E sempre eu refleti muito essa questão da imagem e semelhança no contexto do que o Cristo nos trouxe, o amor na plenitude. Então, se Deus é esse amor, se nós somos imagem e semelhança dele, então, na verdade, no íntimo, sem os desmantelos aí dos percalços no caminho, quando a gente acaba tropeçando, caindo, o que somos, afinal, a não ser amor? Não é verdade? E aí, Emmanuel, ele começa no seu comentário justamente nos questionando. Olha que interessante. Ele diz que a gente, né, anda por aí reprovando a violência e clamando contra ela. Quem é que gosta de violência? Quem é que gosta de verificar, né, a insegurança que urge e que nos assiste no dia a dia? Mas ele continua dizendo, na vida de relação, ou seja, quando a gente está com os nossos, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está na rua com os amigos ou com os vizinhos, muito raramente, olha bem o que é que Emmanuel nos diz, muito raramente nos acomodamos sem ela. Sem ela quem? Sem a violência. Explodimos com muita facilidade, né? Damos muito facilmente razão a essa forma quase que animalesca que ainda é muito inerente à nossa personalidade, ao nosso ser. E aí Emmanuel diz o seguinte, que a gente raramente se acomoda sem essa violência quando se trata dos nossos caprichos, né? O egoísmo interagindo e imperando na forma do amor, que ainda anda muito doente por aí. Afinal de contas, Chico disse, né, uma vez que o egoísmo é o amor que adoeceu, não é? E aí, Mariluz? Compreendendo, né, que a nossa experiência nessa encarnação é uma experiência de vivência na relação com o outro, não é? Nenhum de nós vive sem a convivência das pessoas, como Queiroz falou, no trabalho, em casa, nos espaços sociais, nós estamos vivendo em convivência. Mas Emmanuel nos chama a atenção, né, no final desse primeiro ponto, dos nossos caprichos. E aí ele
traz a gente refletir que tipo de caprichos são esses. Como nós nos colocamos diante das relações, como nós nos apresentamos com o outro e o que nós esperamos do outro. Né? Nós muitas vezes nós criamos uma expectativa que nós queremos que o outro seja ou faça ou haja ou tenha o mesmo pensamento, o mesmo comportamento que eu tenho. Então eu crio uma expectativa e se isso não é correspondido, logicamente eu vou ter emoções, né? Comportamentos muitas vezes agressivos. E Emmanuel continua dizendo aqui, justamente dando exemplos, né, dessa complexidade que fazemos de nossas relações. Quando, ele diz aqui, muito comum, principalmente quando a gente ama ou diz pelo menos amar alguém, o que é que a gente faz? A gente exige que esse alguém se nos condicione ao nosso modo de ser. Não é? É como se o amor fosse uma coisa que sufocasse, que prendesse, que limitasse os movimentos do outro, porque eu que amo tenho que dizer como você tem que viver. Né? Uhum. E isso aí é uma coisa tão corriqueira, tão usual, e aí a gente fica dizendo, meu Deus, por que o casamento de fulano, o casamento de Beltrano não deu certo? No fundo, Emmanuel está chamando a atenção aqui de muitos porquês, dando na verdade a resposta desses porquês de várias relações não darem certo. E condicionar as relações, né, nesse princípio de que se eu amo você, você precisa fazer o que eu quero, né? Isso não é só nas relações de casal, mas muitas vezes nas relações entre pais e filhos, isso ocorre muito. O pai ou a mãe, o cuidador, né? Muitas vezes deseja para o filho ou para a filha aquilo que você idealiza como o que seja melhor, o que seja que vai trazer felicidade, e você vai condicionando essa relação com base naquilo que você vai decidir por aquele filho. Então, é a profissão que ele vai ter, né? Então, se o pai tem tal profissão, quer que o filho também siga aquela mesma carreira, e tudo isso vai condicionando o outro a ser da forma que eu imagino, que eu quero que ele seja. E isso essas relações muitas vezes entram em choque, porque nós somos diferentes. É verdade. Cada um tem o seu desejo, tem a sua habilidade, vai ter o seu potencial a desenvolver. E quantas vezes nós vamos tomando decisões e nos maltratando também quando nós nos permitimos a ser, de certa forma, encaixado nesse padrão que o outro quer que a gente siga. E a gente vê, né? Eu achei muito interessante uns trechos de um estudo feito na Universidade de Caxias do Sul, quase que o nome não sai, né? Sobre um artigo que eu peguei na web, intitulado Atitude de Vida, uma estratégia de bem viver. Né? E tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui, porque ele começa a ver que ele vai dizendo, né, que quando a gente cultiva relações, é óbvio que automaticamente o indivíduo vai se vincular a algum grupo, como a Marilourdes falou, um grupo familiar, um grupo de trabalho, na escola, um grupo de alunos, e assim sucessivamente na vida. E nesse interim, quando acontece isso, obviamente, ele vai ter que conviver. E nesse conviver é que a gente vê, vamos dizer assim, no garjão, a porca torcer o rabo. Porque aí vem a questão, né,
dos conflitos, tem pessoas que se afinam com outras, outras discordam, vão criando-se amizades e inimizades. E a gente vê que essas relações, elas não estão aí ao bel prazer, nem aparecem de formas aleatórias nas nossas vidas. Tudo tem um propósito, né? E ele diz aqui muito claramente o que colabora com o que Emmanuel está querendo nos trazer, nos chamar a atenção nessa passagem de hoje que a gente está vendo, do livro Ceifa de Luz, que eu convido quem estiver em casa, já que o nome do programa é Página Aberta, abra o livrozinho, é a mensagem 3, viu? Vamos filar, vamos dar uma lidazinha e dialogar aqui conosco, né? Vamos fazer as interações. E aí vamos lá, como diz aqui, ó, o texto continua dizendo, como essas relações de convivência elas surgem espontânea e naturalmente, né? Então, vai exigir do grupo algumas habilidades com o propósito de estabelecer relações prazerosas, de respeito, de cordialidade e de amizade. Eu achei isso muito profundo. E a gente vê, né? Qual a célula máter que a gente aprende desde pequenininho, desde que a gente começa a interagir com os círculos da filosofia, da religião, e mais ainda profundamente e certamente com o que a doutrina espírita nos traz. A gente sabe e aprende que a família é a célula máter, né? É a mola impulsionadora de toda e qualquer estrutura de sociedade. Então, quando a gente vê a família indo mal, não se estruturando, digladiando, né? Não se entendendo, pelo contrário, se hostilizando, aí a gente vê que está faltando justamente essa responsabilidade, como diz esse artigo, de buscar relações prazerosas, respeito, amizade e cordialidade. Porque a família, como qualquer outro grupo em que a gente se insira, é óbvio que a família será o espelho para o que vai acontecer na sociedade. A sociedade será a estrutura, o corpo formado por cada célula familiar. Então, se a gente não tiver essa acurada percepção para desenvolver capacidade de escutar, não é? Para comunicar de forma verdadeira, aberta, não é? Para analisar os acontecimentos de forma a pensar antes de agir ou tomar qualquer atitude, não é? Aprender também, é óbvio, vai haver uns com mais afinidades, outras não. Então, nesse sentido, eu tenho que aprender naturalmente a lidar com essas rejeições, não é? Não que eu deva me acostumar com ela, mas aprender a lidar para que eu possa justamente interagir melhor, para que eu possa justamente conviver com tranquilidade e paciência, caminhando no sentido do meu desenvolvimento pessoal, como ser de luz, como ser espiritual. Né? E aí a gente vai também desenvolvendo nesse complexo ninho de intimidade, de relações, a criatividade, né, individual, para justamente saber lidar com essas acúrias e incentivar também o desenvolvimento da criatividade dos outros. Eu achei muito interessante esse artigo porque ele traz justamente o que deveria ser de forma, digamos assim, sadia, um ciclo de relação. Já que Emmanuel está nos puxando diretamente aqui a orelha naquilo que a gente muitas vezes
diz que não gosta, mas no fundo é só o que fazemos. Não é verdade, Maria? Você falando da família, né? Nós estamos vivenciando um momento onde a necessidade das relações afetivas entre pais e filhos e o diálogo precisa estar muito presente. Nós temos hoje um momento onde as crianças elas estão na base central da família e muitas vezes tudo que é decidido na casa é em função ou para as crianças. Verdade. E ela passa a dirigir todas as decisões, inclusive de compras na casa, de onde se vai almoçar. Então a criança, os pais daí a importância dos pais trabalharem a questão do diálogo e não de que as crianças decidam. Ah, meu filho, mas aí é isso ou aquilo. Não, a gente conversa e isso vai aprendendo a gente compreender também as diferenças. Ouvir, na questão aí do poder ouvir o outro, é eu entrar no mundo também interno do outro e percebendo as necessidades. Quando eu não escuto, eu só vou apenas ouvir, mas não vou compreender. E vou tirar as minhas conclusões pelo que eu entendo, pelo que eu sinto. E não fazer um momento de reflexão. Então, quando nós não fazemos esse momento de reflexão, nós entramos justamente em atos e comportamentos de violência. E a gente compreende que a criança que ela não é, que aí o artigo fala até na questão de frustração. Quando a criança ela sempre é atendida. Eu não estou falando aqui do bebê. O bebê, logicamente, ele precisa ser atendido, até porque a maneira que o bebê tem de se comunicar é através do choro. Ele ainda não tem a habilidade da linguagem. Da linguagem faz com que você se comunique e diga o que você esteja pensando. Mas o bebê, ele vai interagir no choro. Mas a criança, à medida que ela vai crescendo e vai desenvolvendo habilidades, e uma delas a linguagem, ela vai utilizando de mecanismos. E às vezes os pais atendem a tudo para que a criança não seja frustrada. E frustrar também é um aprendizado. É o dizer não, é o dar limite. Se eu não aprendo na vida em família a vivenciar momentos de rejeição, quando eu chegar na fase da adolescência e na fase adulta, eu não irei também vivenciar as rejeições do mundo, seja de uma namorada, seja de um trabalho que não deu certo, da maneira mais difícil, e vou trazer toda a minha raiva daquela vivência. Quando eu vou aprendendo com os nãos em casa, na família, nas coisas mais simples, né? Acordos que foram feitos e não foram cumpridos, atividades que foram acordadas e que não foram feitas, e que isso, logicamente, traz uma consequência àquele ato, eu vou aprendendo. Né? Nem tudo que a criança quer, ela necessita. Então, muitas vezes ela quer algo porque ela quer ser suprida na sua necessidade egóica. Mas no momento em que os pais compreendem que aquilo que a criança quer, ela não precisa. Então, ela vai aprendendo a ouvir nãos. E nós vamos compreendendo que o não também é amor. E o curioso, né, que a mensagem dos Espíritos para nós, quando adultos, é que o egoísmo é a chaga da humanidade. Então, se a criança está naquele sentido de alimentar o egoísmo, então, muitas vezes o pai, né, naquelas iniciativas de superproteção, ou, sei lá, outro sentimento qualquer, de um excesso de zelo, de uma falta de conexão com o racional, que vai equilibrar a emoção, o que é que ele faz? Cede. E cedendo, a gente está, sem querer, muitas vezes, é óbvio, alimentando um comportamento que a gente aprende e sabe que é a chaga da humanidade. E aí a gente vê como isso não vai dificultar o passo dessa criatura que está voltando para a sua trajetória reencarnatória quando ela estiver amadurecendo, né? Quando ela estiver na adolescência, quando ela chegar à fase adulta.
Isso é muito, muito sério, né? E ver como a doutrina, ela nos dá parâmetros para que a gente possa realmente raciocinar bem e melhor as nossas relações. Sim. E Emmanuel, ele continua dizendo, justamente nessa base, né, ele diz o seguinte: se os entes queridos não nos compartilham gostos e opiniões, eis-nos irritadiços ou estomagados, reclamando contra a vida. Todavia, a paz da alma requisita compreensão, e a compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. Mas nós não vamos aprender isso de um dia para o outro. É um processo também de educação, não é? E precisamos ir compreendendo. Veja, se os entes queridos, aonde? Qual é a base? Onde começa o início de tudo isso? Na família, não é? Os pais são culpados de tudo, porque os filhos... Logicamente que não é isso. Nós estamos conversando até para que a gente possa ir refletindo nas nossas atitudes enquanto educadores, porque eu posso também ser assim, como professor na sala de aula, como gestor em alguma instituição, ou como chefe de um setor, ou como funcionário. Como é que eu também lido com isso, né? Logicamente, a gente fala da criança porque é a base da nossa estrutura psicológica, né? Da nossa estrutura emocional, a convivência em família. O nosso psiquismo vai sendo desenvolvido, a nossa forma de perceber o mundo e de sentir através das relações de família. Daí a importância de termos essa percepção do cuidado, né, das relações. E o amor, como Queiroz disse, às vezes por excesso de zelo dos pais, porque é um amor que ainda está numa imaturidade onde o outro não pode sofrer. E quando o outro não pode sofrer, eu preciso suprir esse outro de tudo para que ele não sofra. E o que é o sofrimento? Se não também um processo de crescimento. Porque todas as fases da nossa vida é um processo de crescimento. E muitas vezes não é que seja doloroso, mas crescer traz todo um movimento, um trabalho, um processo, né, de reflexão e indo justamente trabalhar as nossas questões mais egóicas, da nossa visão egoísta da vida, né? E a criança, no seu primeiro ano de vida, primeiro, segundo ano, é onde isso fica muito à flor da pele. Tudo é meu, o pai é meu, a casa é minha, o cachorro é meu, o brinquedo é meu, não divido com ninguém. Se nesse momento inicial eu vou alimentando isso, eu vou ter uma criança egoísta, eu vou ter um adolescente egoísta. Mas eu educo meus filhos e ele tem essa tendência. Porque a gente sabe também que muitas vezes nós damos um suporte, mas aquele espírito também vem com uma tendência, né? E nós precisamos estar atentos às tendências, que é independente muitas vezes até da estrutura familiar. Aquele ser veio com aquilo já da sua estrutura espiritual e está sendo representada na convivência da família. Ou crianças agressivas que já têm uma agressividade quase que espontânea nas brincadeiras, na forma de conviver com os pais. Então, tudo isso a gente precisa ir tendo essa percepção de não ser com a mesma energia, mas a gente compreender o que aquela criança está precisando. E olhe, observando direitinho, Mary, Emmanuel, nesse parágrafo, ele foi gigante. Porque olha o que ele nos faz raciocinar. É incrível como a gente aprende ouvindo e admirando, né, nossos irmãos, nossos confrades, como Haroldo Dutra e outros. Haroldo Dutra disse uma vez, falou do enorme poder de síntese que Emmanuel tem. E realmente, a cada passo, a gente lê uma vez, não percebe, mas quando a gente vai adentrando novas leituras, a gente vê quão esse espírito ele tem na sua grandeza uma base, né, que
nos descortina um universo enorme para a compreensão de nós mesmos e das nossas dificuldades. Olha, não sei se você prestou atenção, quando ele diz que a paz da alma, presta atenção, olha o que Emmanuel diz, que a paz da alma, está no 3º parágrafo. A paz da alma requisita compreensão. Então, se eu quero paz, então essa paz vai requisitar que o processo seja compreendido, que a vivência seja compreendida, né? Que os atropelos, que as dificuldades entrem nesse campo de compreensão. Aí olha o que ele diz. E essa compreensão, eu achei isso fantástico. A compreensão conhece que cada um de nós tem a sua área própria de interesse e de ideias. Ou seja, a própria atitude do compreender, ela tem que anelar essas carências, essas dificuldades, esses escaninhos que estão nas entrelinhas das relações, da forma de ser individual de cada criatura. Não é? É aquela história do observador que vai identificar o fato, e essa identificação vai literalmente mexer com a estrutura do observado ou da situação observada, e isso vai fazer toda uma diferença. Porque aí eu vou agir de forma tal que vai naturalmente entrar, como a gente viu, né? Aqui atrás, naquele contexto, vai entrar a questão da capacidade do ouvir, da capacidade de comunicar-se, né? Se fazer entendido. A capacidade de ter interação e de entender, né? Porque o entendido, eu acho que muitas vezes fica até no segundo plano, porque se eu não der aquele passo inicial do entender, é óbvio que a compreensão ela fica de forma que truncada, quebrada, faltando sempre alguma coisa, né? Então a gente vê como é interessante Jesus na sua magnitude, nas suas pequenas frases que sempre nos chama a atenção, né? Quando Jesus literalmente diz, menino, fica antenado sempre, né? Orai e vigiai, meu irmão, sempre, sempre. Então é a busca do conhecer, aquela verdade que vai libertar. E aí, seguindo, Emmanuel vai justamente falar dessa questão das diferenças, né? Colocando como exemplo, né? Então ele diz, a natureza é um monstruário dos recursos polimórficos com que a sabedoria divina plasmou a criação. Ou seja, a natureza nos mostra justamente isso. Todas as flores são flores, mas o gerânio não tem as características do cravo. E nem a rosa haja violeta. Todos os frutos são frutos, mas a laranja não guarda semelhança com a pera. Além disso, cada flor tem o seu perfume original, tanto quanto cada fruto não amadurece fora da época prevista. Assim também as criaturas. Cada pessoa respira em faixa diversa de evolução. E esse ponto é extremamente importante, porque compreendendo que cada pessoa respira em faixa diversa da evolução, nós vamos entrar na compaixão. Porque muitas vezes eu estou no momento, o outro está em outro momento evolutivo, em momento de aprendizado. E eu quero que o meu entendimento se encaixe no outro. E o outro ainda está no outro processo.
E eu compreendendo isso, eu vou transformar essa relação numa relação mais saudável. Senão, nós vamos entrar em choque. Porque aí eu vou sendo capaz, né, nesse processo de amadurecimento, como você vem dizendo aí, de entendimento, de solucionar os problemas e não de alimentá-los, de ser cooperativo e também proativo. Muitas vezes a gente precisa tomar a iniciativa. O outro, muitas vezes aquele que, digamos assim, dá aquele primeiro choque, como você falou, ele ainda está com uma margem de entendimento da situação, uma mágoa, algum fator do seu campo emotivo que não é suficiente ainda para adentrar de imediato nesse campo de compreensão. Mas já o outro, né, a outra parte, ela tem que ceder, ela tem que entrar nesse primeiro alinhamento. Por isso que a gente fala aqui na proatividade, ou seja, agir antes, para evitar o reagir. Como é importante e como nos falta. Eu queria até que você conversasse um pouco sobre isso, Maria Lourdes. A questão do diálogo no ciclo de relação familiar. Como é importante e como essa ausência prejudica essas relações tão importantes para todos nós. Primeiro, assim, na minha percepção, na minha forma de ver, muitas vezes na família a gente imagina que o diálogo é eu falar o que eu penso. E o outro precisa ouvir. Mas o diálogo não é um monólogo, né? Às vezes eu quero conversar e só eu falo. Então, um monólogo só você fala. E também não é imposição. Sim, não é imposição. O diálogo é uma possibilidade de eu falar, mas também de ser, de ouvir, né? De ser ouvido. E a partir disso, no momento que você cala e você escuta o outro com atenção, porque muitas vezes, sabe o que acontece, Queiroz? Nós estamos numa conversa, o outro está falando, eu estou calado, mas internamente eu estou num movimento de ansiedade para que eu fale. Então eu preciso silenciar um pouco a minha própria ansiedade de retrucar o outro e ouvir com respeito, com atenção. Nesse momento que eu me silencio de verdade e eu abro o coração para ouvir o que o outro está falando, eu abro em mim uma possibilidade de compreensão. E isso é fácil? Não. De jeito nenhum. Não é fácil, porque vai depender muito com quem eu estou falando, do que eu estou falando, ou do que eu estou dialogando com aquela pessoa. E do campo emocional que construiu o meu caminhar até ali. Sim. Porque isso é fundamental. Da minha forma de ver, né? Da minha forma de ver a vida, o meu posicionamento. Então, daí, logicamente, que nós precisamos dessas grandes luzes, né? Através dos livros, das palestras, das mensagens espirituais, que faz com que a gente pare um pouco, reflita. Como é que eu estou me comunicando? Eu estou em casa tendo um diálogo. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas acho que é sempre bom refletir. Tem momento mais propício na família, já nesse corre-corre, do que o momento do Evangelho no lar, para que possamos ter um diálogo, um entendimento, uma compreensão e até uma percepção de como aqueles que estão no nosso ciclo de família, de convivência, estão sentindo, percebendo, compreendendo aquele momento. Mas nós vamos com um discurso sobre o texto. Nós vamos com uma fala impositiva daquilo que nós pensamos e não como um momento de reflexão para mim também. Então, às vezes, é tão interessante na minha experiência clínica, quando muitas vezes eu atendo um adolescente e eu percebo que a maioria das vezes
Eles dividem as suas dificuldades com os amigos. E muito difícil eles dividirem com os pais. E aí eu cheguei numa análise que muitas vezes os pais já vão com um sermão. Pronto. Muitas vezes os pais já, logicamente, é muito por cuidado. Entende? Eu compreendo isso. É muito mais por cuidado com aquele filho. Eu nem deixo ele completar a frase. Eu já vou trazendo toda uma proposta de comportamento já bem feitinha para que ele não se decepcione. E aí eu perco uma oportunidade grande, então eu digo sempre assim... De conhecer, não é verdade? Eu digo sempre aos pais quando eu faço orientação, quando seu filho for falar uma coisa, experimente ouvi-lo até o final. E o Vanberto... Sim. Desculpa, o Vanberto ele até falou justamente isso, que ele percebe que a ajuda psicológica seria muito relevante para o crescimento das pessoas, né? Superando esses problemas que ele até põe entre aspas, que vamos trazendo e levando para os nossos relacionamentos. Sim, verdade. Então tudo isso faz com que a gente vá trazendo todo um histórico, né? De vida, de forma de pensar, de agir para os relacionamentos. E muitas vezes é tão interessante isso, Queiroz, porque eu às vezes compreendo que o outro precisa ser um pouco eu também. E não compreender que você é você, com as suas dificuldades, habilidades, potencialidades, e eu sou eu. E nesse entendimento, a gente compreender que a gente decidiu ter uma vida em comum, né? Ter uma vida ali onde nós vamos construindo. Que já seria uma terceira faceta, né? Nesse processo de construção. Sim. Você me entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Você, um tijolo, eu, um outro tijolo, duas construções diferentes que na comunhão da vida constrói uma nova relação, uma nova vida, não é? Que não necessariamente não, eu acho que nunca vai ser igual a que era antes. Porque tem que haver renúncias, né? Sim. Tem que haver compreensão, a necessidade do outro também ser atendida e entendida, não só a minha vontade, não só o meu prazer, não só a minha imposição, né? E outra coisa que eu achei aqui, que tem tudo a ver com esse círculo que a gente está conversando aqui, que como é que se diz? O artigo que eu puxei da internet para colaborar com esse estudo do livro Ceifa de Luz, né, que Emmanuel está nos trazendo hoje, da Universidade de Caxias do Sul, que ele diz o seguinte, que as emoções fazem parte do cotidiano. Isso aí a gente vai sempre estar espelhando com elas, né? Sejam positivas ou negativas, mas é curioso que a gente acaba qualificando, e isso é algo que até eu me percebo fazendo na relação que eu tenho com meu filho, e você sabe disso, você puxa muito a minha responsabilidade nesse interim, né? Que da necessidade que a gente, não é necessidade, eu acho que eu estou agindo com a palavra errada, mas a facilidade, vamos falar assim, que nós temos de fortalecer o que é negativo, de dar atenção e foco ao que é negativo. Sim. E a gente vai naquela vontade, como você mesmo falou, de alertar, de ajudar, de dizer não é por aí. Mas quando a gente dá muita ênfase a esse negativo, é um reforço que eu vou dando para que essa atitude vá se perpetuando. Eu estou compreendendo isso, eu estou chegando lá. Porque nesse entendimento, né, Queiroz, a criança é uma página aberta mesmo, é um livro aberto a todas as impressões do ambiente. Então, a criança ela está numa construção da sua identidade.
Então, se ao longo da sua infância ela vai ouvindo daqueles que são figuras de poder para a criança e de cuidado e de amor, de afeto, que são os pais, que por mais que esses pais amem, eles repitam constantemente frases do tipo: você não é inteligente, ou você é descuidado, ou você é preguiçoso. Olha, porque no momento que eu digo isso, eu estou atestando que aquela criança é daquele jeito. Se a gente troca isso: filho, você pode melhorar, você pode ser mais organizado. Então eu estou dando o impulso para que ele saia daquele padrão negativo e estou falando uma forma positiva. Entende? Então isso vai fazendo com que a criança vá captando inconscientemente, e a gente vai aceitando essas frases como padrão do nosso comportamento. E como na psicologia a gente diz, crenças, nós vamos acreditando, vamos formando ao longo da nossa vida crenças e vamos acreditando que somos assim. E como diz o artigo, né, a gente vai, as situações ou emoções negativas acabam sendo as mais valorizadas, juntando-se a isso a atual dificuldade que as pessoas têm em expressar sentimentos bons, como alegria, prazer, satisfação, entre outros. Com isso, vai fortalecendo as emoções. Ele chama a atenção para a necessidade da gente fazer o inverso, fortalecer as emoções positivas, porque esse fortalecimento é que vai levar o indivíduo a um viver mais feliz e realizado. Então, Emmanuel, né? Então ele vai até trazer um pouco disso mesmo. Justo nos detenhamos na companhia daqueles que sentem e pensam como nós, usufruindo dos valores da afinidade. Entretanto, sempre que amarmos alguém que não comunga a onda de vossas ideias e emoções, abstenhamos de lhe violentar a cabeça com moldes que se nos padroniza a vida espiritual. Deus não dá cópias. Essa mensagem, eu acho que essa frase aí dá para fazer todo o desenrolar do programa. Né? Deus não dá cópias. Cada criatura vive em determinado plano da criação, segundo as leis do Criador. Inclusive os gêmeos, viu? Porque a gente tem aquela ideia, aquele padrão, né? Quando é um gêmeo, veste igual, bota, né, corte de cabelo igual, tudo igualzinho. E infelizmente os pais fazem isso, é muito bonito de se ver, mas no fundo está quebrando com aquela individualidade, está prejudicando aquela individualidade em ser aquilo que ela verdadeiramente é, não é? Então, estamos chegando já próximo do final do nosso diálogo, né, da nossa conversa com Emmanuel. E no último parágrafo ele diz o seguinte, né? Aí ele já adiante, que Emmanuel ele vai trazendo o ponto central da mensagem, faz toda a sua análise e no final deixa um recadinho do coração para a gente. Então ele diz o seguinte: amparemo-nos para que o nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente e ajudemo-nos a ser uns para com os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. E o que é que Ele espera que nós sejamos? Nós mesmos. Uma bênção. Olha que lindo, né? Vou repetir, gente, porque é muito interessante. Fantástico. Amparemo-nos para que o nosso setor de ação pessoal venhamos a ser nós mesmos. Amparemos, cuidemos de nós para que possamos estar numa integridade do que somos, né? Estarmos conscientes de ser nós mesmos. Respeitemo-nos mutuamente. Então, a partir do momento que eu tomo consciência do que eu sou, eu vou me respeitar e vou respeitar o outro. E com isso,
ajudemo-nos a ser uns para com os outros o que o Supremo Senhor espera que nós sejamos. Uma bênção, né? Possamos ser uma bênção um para o outro. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Verdade. O Verbo de Deus na terra, Jesus de Nazaré, né? E aí eu acho até interessante aqui os nossos irmãos evangélicos, né, eles gostam muito de dizer, né? Oh, é uma bênção, uma bênção. E então, eles estão certos, né? Eles estão certos na sua forma até infantil e ingênua do pronunciar, mas tem uma afirmação de certeza no fundo da alma de que o objetivo de atingir essa bênção é sermos justamente aquilo para que fomos criados. Imagem e semelhança de Deus. Amor. Amor. Então, meus irmãos, o tempo, né, que temos para o nosso programa já está chegando verdadeiramente ao fim. Eu achei muito proveitoso, muito interessante, apesar do grande silêncio. Eu até brinquei aqui no ar, né, como essa questão de mexer com o lado afetivo, aliás, o lado emocional, mexe e faz a gente realmente refletir, como o nosso irmão Vanberto, que se pronuncia agora também no final, né? Num momentinho ele disse: estou muito reflexivo, estou pensando, né, aqui com o que está sendo dito. E é isso mesmo, meus irmãos. Continuemos pensando, refletindo, no fundo da alma, tudo que essa doutrina maravilhosa nos tem a dar. E se há uma necessidade de procurarmos auxílio de um psicólogo, né, de um profissional, de um amigo, de um conselho, de um grupo, não percamos tempo. Vamos fazer por nós, né, tudo que estiver ao nosso alcance e aprender nessa vida de relação, de convivência, a ser flexível, a ceder, a ouvir. Tem gente até que brinca, que diz que a gente veio com duas orelhas, porque Deus, na sua perfeição, sabe que a gente tem que ouvir mais e é uma boquinha só para falar menos. Então, aprendamos a observar, aprendamos que a minha necessidade muitas vezes não é a necessidade que é necessária. As situações muitas vezes vão exigir um joguinho de cintura, uma forma diferenciada de agir ou de ceder. Mas, se a gente escolher ficar com Cristo, nas suas atitudes, no seu proceder, no seu verbo que espelha para nós a lei maior, eu não tenho dúvida de que vamos fazer sempre o melhor caminhar para que essa afetividade que nos cerca seja mais positiva e que o ciclo de relações nossas seja sempre mais sadio e prazeroso. Muita paz para vocês e até a próxima quarta-feira, a partir das 8 horas, mais uma vez, discutindo um novo tema, né, na Rede Amigo Espírita, na Rádio Amigo Espírita e na FEB TV, que agora nós estamos no canal 4. Ok? Boa noite a todos, muita paz. Muita paz e até semana que vem.
Amado amigo telespectador da TV Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo